Ô, Emerson, tu não me mandou aqui o link não, hein, gato? Tá, tô te mandando agora. Eu acho que eu não tenho o teu... Deixa eu mandar pelo Facebook. Tem, Então. o celular, o Zap, tem, Emerson. Tem, então me manda aí, fazendo favor, porque eu não tô achando aqui não. Se você vê se você encontra aí, eu não tô achando não. Puta, cara, sumiu. Tá, não tem problema. Eu vou te mandar aqui no Facebook. Ou no Instagram. Isso. Boa, garoto. Já vou te passar o telefone aqui também. Nossa. Vê se você encontra. Tem que deixar o áudio, tem que deixar sem áudio aí no Facebook aí, porque senão vai, quando rolar a live aí, quando aumentar, vai vazar o som. Que aí dá para acompanhar os eu tô mandando pro time lá, entendeu? Ótimo. A única coisa... Ótimo que aí eles compartilham lá. Ó, tem a Tamires Valença aqui já no Facebook e falou: vim pela Natália, sua maravilhosa, salvou minha vida financeira. Que legal. Olha, que beleza. É o que você deve mais ouvir na vida. É tão legal. Você deve muito ser bom. mesmo. E você já ouviu alguém falou assim, pô, você falou para eu comprar essas ações e eu fali? Não, porque eu não falo, né? Não posso. Não. Nunca, negativo, alguma coisa negativa que você recebeu assim que você lembra? Cá entre nós, óbvio que a gente não vai explorar isso. Algo que você repensou, você falou, putz, acho que eu não vou mais por aqui. É que tem gente que fica frustrada porque quer atenção, né? Sim. Então, a gente te manda mensagens e você não responde. Entendi, é esse tipo de coisa. Isso, enfim. Porque digital é tão complicado. Eu sei que é clichê falar, mas parece que é um território mais de haters mesmo, né? Porque os lovers, eles mandam mensagem para você. Os haters, eles deixam as críticas lá no post abertas. Mas a gente tem... Não é sorte, né? Porque a gente causa algo bom nas pessoas. Sim. Sem nenhuma modéstia nisso. Sim, total. E a gente tem muito comentário positivo. Tipo, nossa, musa das finanças, você me desfudeu, mais uma desfudida. Esse vídeo devia estar nas escolas. Tem muito comentário, assim, de amor. Sei lá, de cada 100 de amor é um hate. Pô, que ótimo. É porque, de verdade, nós não temos educação financeira no colégio e depende muito de um direcionamento que você poderia começar recebendo em casa e que a maioria das pessoas não tem. Então tá todo mundo fudido e às vezes são mudanças simples, né? Aí você chega e fala isso, você fala, caraca, então era isso. É realmente de abrir horizontes. A gente não é educado para isso, né? Sim. A gente é educado para... Ganhou dinheiro, tem que comprar uma casa. Trabalhar, tem que ter educado para trabalhar. Não para poupar, você tem que ter trabalhar. uma vida, você tem que ter uma casa, porque uma casa... Eu ouço isso desde criança. Uma casa, ninguém vai tirar de você uma casa. A casa é sua. Não, só o banco. Entende? É isso. Só ter um Mas carro, tem muita coisa. A gente não aprende a cuidar do dinheiro e a gostar do dinheiro. Tudo nasce aí, né? No livro eu falo sobre a dinheirofobia. E assim, a gente aprendeu a achar que o dinheiro é feio, que o dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro não é uma pessoa boa, que o dinheiro é o mal de tudo. Sim, porque quem tem dinheiro não compartilha com o outro que precisa. Exato. E aí você vai lá e só se ferra porque você compartilha o que você tem e o que você não tem também. E aí ninguém tem nada. E aí fica todo mundo ferrado junto e você não tem dinheiro nem para ajudar as pessoas que estão perto de você. Eu acho que a maior briga nossa aqui no nosso país é como não cair no movimento de escassez, né? Porque acho que todos os brasileiros, eles
a gente tem pico, né? Porque a gente não sabe cuidar, a maioria das pessoas não sabem cuidar. Então, hora você está muito bem, hora você está muito mal. Hora você está muito bem, hora você... É muito louco isso. E é como se a gente fosse só refém do que o mundo oferece pra gente. A gente não entendeu ainda que nós temos controle sobre tudo o que a gente tem e o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, inclusive quanto dinheiro a gente vai ganhar. A gente tem controle, pode ter controle sobre isso também. Olha, que bom. Ó, o Ronaldo isso é Marques, melhor ainda. ó, Ronaldo Marques aqui no Facebook falou: o Hugo também conhece de economia. Não, na verdade, eu tive uma educação financeira feita na marra. Vim numa classe média baixa, onde meu pai fazia questão de ensinar a gente como mais baixa ainda. Então, até pegando um pouco da educação financeira, que a gente não tem em nenhum lugar, nenhuma universidade, por isso que eu estava até comentando aqui nos bastidores da importância do trabalho da Natália, é que eu acho que por exemplo, né, tem partes até do livro dela que ela fala do frigobar. Frigobar, para mim, é um assassino, eu não uso em nenhum hotel. Então, o Ronaldo, que trabalhou comigo, ele está falando porque você às vezes viaja pela empresa e você às vezes tende a gastar o frigobar da empresa. Eu prefiro, desde quando eu não tinha uma posição, eu prefiro sair e comprar água fora no supermercado e colocar. Hoje, isso você percebe que isso é tão usado que hoje os hotéis criaram aquelas geladeiras que você tocou no produto e você paga, né? Que é uma sacanagem até em alguns lugares. Mas então essa educação financeira que o Ronaldo fala é porque ele me acompanhou em 1999, eu já tinha 29 anos, mas a situação ainda era bem precária financeiramente, e eu sempre cuidei muito do dinheiro, e por isso que eu acompanho essas dicas aí que a Natália democratiza. Você é muquifa. Resumindo, você sempre foi muquifa. Aí é que tá o problema. A gente vive num mundo de 7 bilhões e meio de pessoas, onde a imensa maioria é muito pobre. Então, não é uma questão nem de você ser muquifa para você mesmo. É que se você baixar o preço de tudo, você vai ter mais gente com acesso. Mas quem é especialista para falar nisso você deixando de consumir o absurdo, ele é obrigado a cair. E ele caindo, ele vai fazendo uma escala de um dominó. E aí você acaba tendo produtos mais baratos. Mas eu prefiro que a Natália fale mais disso. Sim, porque a gente tem mania de estereotipar quem age com parcimônia como muquirana. E isso. Sim, mas eu tô brincando. Ó, isso a gente vai citar aí no programa, porque a gente ainda não está no ar, né? Ó, Ana Castelo Branco, porque como a gente está com a claquete de em instantes no Facebook, então tem várias pessoas lá que já estão se posicionando. Ana Castelo Branco fala aqui: muita gente chata. Larguei meu ativismo por tanta gente chata. Cada passo uma confusão. Que é uma coisa que a gente estava falando também, né, Natália? De, às vezes, você é tanta paulada, você não sabe aí se você consegue ajudar as pessoas, às vezes desmotiva, parece que você está pregando no deserto, né? Ainda mais num momento como esse, né? Quando a gente achava que, né, o Brasil estava indo para um caminho mais sereno, né? Que assim as famílias começaram a se falar de novo depois que pararam de se falar nas eleições, né? De 2 anos atrás. Agora que a galera estava voltando a se falar, aí de repente vem a pandemia e pá, racha todo mundo de novo. E aí qualquer que você fale que não esteja exatamente dentro de um contexto e tal. Hoje é muito fácil as pessoas colocarem um rótulo, até porque ninguém consegue entender que você não pertence a nenhum dos lados, né? E que louco aí, isso, né? Você não defende uma ideia, você fica em cima do muro. E como se ficar em cima do muro também não fosse uma posição, inclusive uma posição muito melhor, porque de cima do muro eu vejo tudo e tomo decisões muito mais corretas. É tão corajosa, você está em cima do muro, tão corajoso quanto você lutar por algo. E tem maneiras e maneiras de lutar. Assim, eu comecei o Me Poupe porque eu queria libertar as pessoas. Porque eu não queria mais ver mulheres morrendo dentro de casa porque são dependentes financeiramente. E aí eu entendi que se eu falasse mulheres ganhem dinheiro e saiam de casa, eu nunca ia conseguir o que eu queria. Eu tinha que usar artifícios de comunicação mais inteligentes para atingir o meu objetivo. E foi isso que eu comecei a fazer. E aí, estudando muito marketing,
de todos os tipos, neuromarketing, neurociência, arquitetura de escolhas, psicologia econômica, eu comecei a entender de que maneira eu podia me conectar com as massas, com as pessoas e criar estilos de comunicação que levassem as pessoas para aquilo que é bom. Tem um termo que a gente usa muito, né, na linguagem de comportamento, que é o nudge. A gente pode falar mais sobre isso depois. Sim, vamos falar. Ele é tão frequente no marketing, na publicidade, mas também muito presente na educação financeira. Rodrigo, está na linha, Rodrigo? Branco. Deixa eu ver se o Rodrigo Branco está aí já, para saber quanto tempo a gente tem. Emerson, só pegando uma carona aí sobre Em Cima do Muro, a gente está precisando tanto desse meio termo, né? Não é que nenhuma parte está completamente errada e nem outra parte está completamente certa. Se a gente pegasse o melhor dos dois lados, seria tão bom. Então, eu acho que isso serve para tudo. E é tão difícil, parece que fica morno falar sobre estar em cima do muro, quando deveria, principalmente diante dessa pandemia, nós deveríamos estar falando e conjugando a palavra economia e saúde juntas, né? E não separadas. Enfim, mas... porque nesse momento, se vocês estão analisando friamente, a discussão toda, essa polaridade está rolando justamente entre essas duas vertentes, que é a economia e a saúde, que no final só vai funcionar mesmo se andarem juntas, que é a equação que a gente está tentando solucionar, né? Como é que a gente toma atitudes corretas no quesito de proteger as pessoas e, ao mesmo tempo, também pensa no pós, né? Como é que a economia pode funcionar durante e pós-epidemia? Essa é a equação que eu acho que resolver. E tem uma discussão que eu não vejo muito, mas que eu tenho tentado trazer cada vez mais, que é um olhar mais profundo mesmo, do tipo da questão, não é sobre a pandemia, é sobre o que nos trouxe até aqui. Por que a gente está tendo que discutir dessa forma? Por que demora tanto de um lado? Por que tem gente na favela disputando, né, dentro da mesma casa, um cubículo de 3 metros quadrados para 10 pessoas, quando se fala de isolar os mais velhos? Esses dias eu estava vendo uma dessas propagandas para um lado ou para o outro, que a pessoa andava na favela e falava, viu, ela não tem dinheiro para trabalhar, ela não pode sair para trabalhar, ela está com fome, e olha aqui, ó, ela tem que ficar passando, ela está vivendo num lugar perto do esgoto e tal. E estava se discutindo a retomada da economia como se o maior problema daquela cena não fosse aquela mulher estar vivendo numa situação com o esgoto correndo lá da casa dela, que já existia antes da pandemia. Então, a gente fica discutindo uma questão meio superficial, de abre, não abre, quando, no fundo, a gente tem, 50 milhões de desbancarizados no Brasil, 60 milhões, quase de menos, né? São 50 milhões de pessoas também sem tratamento de esgoto. 50% da população. Absurdo, né? É isso aí, não tem... 30 mil assassinatos por ano. Básico. É um dos países mais violentos do mundo. Nossos índices de educação são ridículos. E é por isso que as pessoas não conseguem voltar a trabalhar, porque não tiveram qualificação por isso. E só se fala em dinheiro, quando no fundo a gente tinha que estar falando de qualificação, de planejamento, de visão de longo prazo. Mas, aparentemente, somos todos imediatistas, inclusive em períodos de pandemia. Pegando essa carona, Natália, até ia te perguntar, né? Essa loucura que a gente está vivendo aí com a pandemia e ainda com a falta de foco no básico. Eu acho que vem lá de trás, eu sou mais velho que você, mas assim, a saúde que deveria ser algo tratado como uma prioridade, né, do governo, enfim, ela sempre foi abandonada. Então, quando você tem plano de saúde, você já é rico, porque você tem um plano de saúde particular, sendo que deveria vir dos nossos impostos. A educação também, meu filho estuda num colégio particular, né? O transporte, não, eu tenho um carro, não, eu tenho 30 carros, eu tenho 250 carros na casa. Então, quer dizer, a gente também, num país subdesenvolvido, a gente é educado de forma errada. O que aconteceu na Inglaterra com o ministro, eu esqueci, eu vou errar o nome, mas ele foi para um hospital público se recuperar.
né, o primeiro-ministro, se eu não estou falando bobagem aqui. Sim, me fugiu o nome dele também agora. Ele tem um cabelo esquisito. É o do cabelo bonito. Exatamente. É o Trump depois de cabelo esquisito, ele está parecido comigo, entendeu? Então, sim, a gente tem essa mania Boris Johnson. A gente tem essa mania de valorizar coisas que nós deveríamos exigir. Por quê? Por causa dessa mania do que o dinheiro é o mais importante de tudo. Não, eu sendo rico, os outros que se danem. Então, no meio dessa pandemia aí, voltando ao que você estava falando, a gente acaba fazendo de assuntos marginais mais importantes do que o principal, que é o ser humano, que é a saúde e que é a economia para todos. Sim, infelizmente aqui a gente não tem aquele sentimento de pertencimento e de que, caramba, somos nós que pagamos os salários de quem está lá e que a gente tem o direito e o dever de cobrar essas soluções e tudo mais, mas parece que a gente está sempre, como se a gente estivesse vivendo de favor, quando na verdade a gente paga muito. E eu acho super curioso quando falam que, mas pobre não paga imposto. E aí, acho que é legal a gente falar sobre isso também, né? De como os impostos vêm principalmente para os mais frágeis. Vamos lembrar que numa cesta básica e no salário de quem vive aí com salário mínimo, 100% da tua renda vai para comprar produtos de subsistência, de higiene e tudo mais. E quando a gente coloca, né, os impostos desses produtos que são essenciais, tirando arroz e feijão, todo o resto, papel higiênico, 40% de imposto sobre o preço total. Então, quando a gente vai colocando esses produtos na balança, você percebe que quanto mais pobre a pessoa mais imposto ela paga, ainda que seja de maneira indireta. Então, é um absurdo pensar que pobre no Brasil não paga muito imposto e por isso ele não tem o direito de cobrar nada. Muito pelo contrário, ele é quem mais paga imposto, porque quase metade da renda dele é comida pelo governo. Eu vou te chamar aqui para vocês ouvem. Opa, Branco. Ouvimos. Ouviram? Aleluia. Sim. Aleluia. Então agora a gente pode ir. Vamos entrar no ar. Bora. Você está ouvindo o som do Metallica aqui no Rock Reclame. A gente ouviu aí vários sons, teve Paralamas de Sucesso de música ligeira, teve Red Hot Chili Peppers, By The Way, teve The Clash com London Calling, teve Ramones com Baby I Love You, e a gente abriu com Pearl Jam Daughter. Enfim, Felipe Solari, boa noite. Boa noite, grande Rodrigo Branco, nosso quarentener. Nós estamos aqui no ar, começando mais um Rock Reclame, nessa temporada especial quarentena, onde cada um está na sua casa. A gente tem aqui sempre a grande colaboração da Lab 3, ajudando a gente a colocar o gigante no ar, certo? Quem quiser ouvir a gente aqui pela Kiss, fica conosco, e quem quiser assistir também, a gente está sempre ao vivo ali no facebook.com/programa Reclame, então você pode assistir a gente também, porque temos dois grandes convidados. Como a gente já veio numa sequência de músicas, eu já vou tocando a bola aqui de primeira, certo? No melhor estilo Michael Jordan, aliás, estreou o novo documentário de Michael Jordan na Netflix, quem quiser acompanhar aí, The Last Dance, assistam, porque é muito legal, mas eu vou tocar de primeira aqui para Natália Rodrigues, a minha grande companheira de bancada, de janela aqui, né? Apresentando o nosso primeiro convidada da noite. Tudo bem, Nath, amiga? Joia, meus amores. Boa noite a todos. A nossa convidada de hoje, ela é considerada uma das pessoas mais influentes do YouTube. Ela é fundadora e CEO do Me Poupe, a maior plataforma de entretenimento financeiro do Brasil. Além disso, ela é autora do best-seller Me Poupe, 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso. Senhoras e senhores, com vocês, Natália Cury. Que festa! Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite, Nath. Boa noite, Emerson, Felipe. Eu não vou apresentar outro convidado para não dar spoiler. Quero agradecer, antes de qualquer coisa, a Rádio Rock, que me liberou para estar aqui hoje, que eu tenho um programa lá, vou fazer o jabá toda segunda-feira, das 9 às 10. Valeu para a galera da Rádio Rock, Júnior, beijo. E estou super animada para a gente bater esse papo aí, enfim, falar sobre quarentena, dinheiro, como é que se salva, propagandas, enfim, para se vender na pandemia. Contem comigo para desfuder a nação roqueira.
Maravilhoso. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É o rock and roll unido em tempos de quarentena, a Rádio Rock liberando aqui para Kiss FM, todo mundo junto em nome do rock de boas notícias, certo? Emerson Souza, como é que estamos? Cortou o cabelo, ele pegou a máquina, foi no espelhinho. Cortei o cabelo? Não, comecei. Vou cortar degradê, fui até aqui. Aí essa semana eu vou até aqui e depois eu chego aqui. Que perigo, Felipe também cortou. Também, tô no moicano. Depois eu vou falar para a Natália quanto eu economizei com isso. Diga aí, ô Emerson, quem mais que a gente recebe aqui hoje? Isso, o nosso segundo convidado da noite é um estudioso do consumo do comportamento do consumidor. Ele foi o publicitário escolhido pelo grupo americano IPG para suceder ninguém mais, ninguém menos do que Washington Oliveto, que era considerado o garoto propaganda da propaganda brasileira. Ele foi eleito o publicitário mais admirado pelo Brasil pela pesquisa da Agency Scope. Ele que já ganhou 17 leões em Cannes e 20 Fs, que é outro prêmio muito importante para o nosso mercado, focado em resultado. Além de ter sido premiado em todos os principais festivais nacionais e internacionais de publicidade. O nosso convidado acredita que a comunicação precisa trazer retorno rápido e comprovado para os clientes. Com a gente essa noite, o Ariano, chairman e CEO da agência W Macan, Hugo Rodrigues. É isso aí, Hugo. Hugo, como você conseguiu ser CEO, chairman, sendo ariano? Como é que você segurou esse gênio infernal? Essa é uma resposta que eu não tenho. Eu acho que foi insistência, persistência, resistência, tudo ligado a não desistir, entendeu? Tudo ligado ao ascendente, né? Mas queria agradecer o convite aí, dar um alô aí para a Nath Rodrigues, para o Felipe, para você, Emerson, e para Natália Arcuri aí, que a gente estava falando um pouquinho antes, especialista em economia e em educação financeira, que a gente precisa tanto nesse país. E também falar um pouco das marcas, que eu acho que estão fazendo um trabalho incrível, com valores altíssimos doados aí e se mexendo. Acho que o mundo privado está se mexendo bastante. Fazendo aqui agora um spoiler também, na nossa agência, a gente também reduziu o meu salário em 25% e o salário dos vice-presidentes em 15% de imediato, com o objetivo de fazer com que isso não chegue na metade da pirâmide, assim, tentando deixar a grande massa sem ser impactada. Pelo menos em abril, aí, março e abril a gente vai conseguir. Esperamos que em maio também. Ainda tem a linha dos diretores, mas a gente está lutando bravamente aí, todo mundo nesse novo momento do mundo. Muito bem. Ótimo. Natália. Eu acho... vai lá, Felipe. Nath Rodrigues, queria que as Natálias, hoje a gente tem Natálias aqui, né? E a Nath vinha falando aí sobre o quanto que ela quer aprender, né? E quanto que ela tem a necessidade disso tudo. Fala um pouquinho de Nath para Nath. Eu queria até perguntar para a Nath o que significa realmente economia, educação financeira. Porque a gente é criado de uma forma onde educação financeira é economizar. Né? Eu economizo um pouquinho aqui e aí eu vivo o meu mês tranquilo. E aí você estava me falando que não é só economizar, é como eu ganhar. Uhum. Isso é uma educação financeira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para quem está ouvindo a gente. Como é que funciona uma educação financeira? Bom, isso eu vou falar, Nath, meu método, tá? Eu acredito que a educação financeira é aquela que coloca o dinheiro como ferramenta para você chegar onde você quer. E você consegue controlar 100% do uso dessa ferramenta, seja da maneira como você vai usar, seja da maneira como você vai ganhar. Mas isso só é possível no momento em que a pessoa se conhece. Então, não adianta eu falar para você economizar dinheiro ou ganhar mais dinheiro se você não souber por que você está fazendo isso. É por isso que tanta gente vai lá, junta um pouquinho e na primeira oportunidade enfia o pé na jaca e aí gasta tudo que tem. Fala, nossa, não tenho mais nada de novo. Então, se eu não chegar para a Nath Rodrigues e falar, Nath, o que é importante para você na vida? Então, é necessário, antes de qualquer coisa, uma análise do que é realmente importante para você. A gente estava falando sobre a questão de ter casa, né? E tem um exercício que é muito bacana, que eu peço para as pessoas colocarem uma hierarquia de valores. Então, coloca lá liberdade, status, segurança, confiança. O que é importante para você?
E com os meus alunos é bem interessante eu perceber isso, porque primeiro eles fazem a lista deles de sonhos, né, de objetivos. E a casa sempre aparece. Mas quando eu peço para eles colocarem essa hierarquia de valores, o quesito segurança, que é o que poderia ser um alicerce para o desejo da casa, nunca aparece em primeiro lugar. E aí eu pergunto, mas por que porra você quer ter a casa, então? Ah, mas é porque todo mundo tem, porque disseram para mim que era importante. E é por isso que muitas vezes a gente não se sente engajado naquela questão de juntar, de economizar, de ganhar mais dinheiro, porque não tem um plano claro, não tem exatamente um objetivo claro. Então, para vocês entenderem que educação financeira, do meu ponto de vista, ela é muito mais complexa e abrangente do que simplesmente você pagar os seus boletos. Então, cabe também cada um ter um autoconhecimento para saber e se reeducar financeiramente, seria isso? É, tipo, por que eu tô fazendo isso? O que realmente é importante para mim? Porque, assim, as pessoas falam, nossa, eu não posso falar que eu gastei R$1.000 num sapato perto de você, porque você vai ficar brava. Falei, então é porque você não assistiu meus vídeos, não conhece o que eu falo. Porque se isso for importante para você de verdade, se você tem dinheiro para comprar o tal, sei lá, que você quis lá com R$1.000, e ainda sobrou dinheiro para você realizar os seus outros objetivos, então não tem nada a ver com isso, porque cada um é cada um. Eu não tenho que interferir nos seus sonhos, nos seus planos. Se aquilo é importante para você, cara, então vai fundo. Só não faça uma grande cagada. Saiba quais são os prós e os contras daquela decisão, porque toda escolha gera uma renúncia. E essa questão também de educação financeira é um grande conflito que precisa ser questionado, que é a questão de viver o presente como se não houvesse amanhã, ou abrir mão de um pouquinho só do presente em nome de algo muito melhor no futuro. Então, só vou deixar essa pergunta aqui para vocês. E que pergunta, né? E que pergunta, Emerson? Isso. Hugo, já falando um pouco de organização financeira e aplicando isso ao trabalho, depois a gente fala o que você, Hugo, conseguiu, conquistou na sua vida graças ao fato de você ser organizado economicamente falando, financeiramente falando. Você trocou a Publicis, que foi uma agência que você construiu uma carreira brilhante durante mais de uma década, não é isso? Foram 18 anos. Quase 2 décadas. 18 anos numa agência onde você construiu uma carreira brilhante, chegando a presidente. E aí, quando a agência estava estabilizada, quando ela estava entre as 3 mais lucrativas, entre as 3 maiores agências do país, você trocou pela W. McCann, que é uma agência tradicional e que precisava de uma remodelagem, assim como aconteceu na sua própria gestão na Publicis. Foi vantagem para você largar tudo isso que você construiu e reiniciar do zero? Você gosta mais do desafio do que de colher o fruto? Como que funciona isso? Eu acho que tudo tem ônus e bônus, né? Primeiro, pegando carona aí, eu sempre gosto de pegar carona nos assuntos anteriores, eu acho que tem uma palavra que é propósito, que se você não tiver muito claro, você acaba se perdendo, porque você fica sem o foco. Então, como eu disse, a minha família, eu gosto dessa frase também de você ter 2 famílias. Tem a família que você nasce dela e você não escolhe, e tem a família que você escolhe. A família que eu escolhi, que é minha mulher, ela é mais fácil, porque a gente já se conheceu construindo uma história juntos. A família que eu tenho, eu aprendi, eles foram quem me deram a base de tudo. E a base, na minha casa, sempre foi muito... você precisa pagar as suas contas para ter algum tipo de digamos assim, de domínio das suas ações, porque é muito bonito você fazer o que você quer com o dinheiro dos outros. E lá em casa a gente nem tinha essa condição. Então, eu precisava me virar. E eu escolhi a carreira de engenharia. Eu cursei engenharia um pouco. E eu vi que não ia dar certo, que eu não ia conseguir. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Tive uma empresa de material de limpeza em Santos, ali atrás da cadeia, que hoje já não é mais, já não funciona. A coisa não andou. Depois eu tive uma fábrica de espuma para colchão em Diadema, também não andou, já era um fracasso em pessoa. E eu tinha um propósito, que meu pai ele sempre me desafiou, dizendo que eu não ia conseguir ser um publicitário. Se hoje, eu com 50 anos, meu pai com 74, ainda existe um mundo
cheio de preconceitos, vocês imaginem eu com 19. Então, publicidade naquela época não era bem visto. O que era bem visto era medicina, engenharia, odontologia, computação. Carreira estável. Carreira estável. Era uma coisa assim. E aí, quando eu encarei essa coisa da propaganda, eu fui muito cobrado em casa, né? E o meu propósito era assim, cara, eu vou provar ao meu pai que eu vou vencer de alguma forma. E a história da Publicis, eu fiquei 18 anos na Publicis, mas eu entrei na Publicis com 29 anos de idade, eu já era velho pra cacete, já tinha trabalhado em tudo quanto era agência que você pode imaginar, cheia de consoantes e pequenas. Então, eu entrei na Publicis praticamente quase como estagiário, eu ganhava... Eu lembro que eu estava trabalhando, a história, eu estou contando isso porque o resto vai ser rapidinho, mas eu lembro que eu estava ganhando R$8.000 no Recife, na Ítalo Bianchi, uma agência que eu fui muito feliz, e me ofereceram para trabalhar na Salles, que depois a Publicis comprou, e eu lembro que foi engraçado que o cara falou, eu tenho R$500. Eu falei, caramba, R$500 com 29 anos não vai dar. Eu falei, pelo amor de Deus, melhor. Ele falou, não, mas é quase que um estágio. E aí ele chegou e falou, vou te fazer um freelance por R$3.800. E eu falei, cara, eu vou. E eu pensei, eu vou, porque é melhor, eu vou andar num time de ponta, e se eu for mandado embora num time de ponta, eu tenho mais opções para jogar em outros times. Em compensação, se eu estiver ganhando muito num time, que não é que não seja de ponto, mas menor, dificilmente eu vou dar o upgrade. E eu acabei saindo de estagiário para presidente da companhia. E aí realmente eu estava num momento muito mágico da Publicis. A Publicis tinha a gente, junto com um time fantástico, a gente tinha conseguido tirar a Publicis de 15º para a segunda maior agência do país, tinha ganho contas importantes como Bradesco, Carrefour, enfim. E aí pintou esse convite. Eu vou ser bem honesto, assim, eu não tinha uma intenção de sair. Começaram a surgir alguns convites, e teve um determinado momento que, usando um pouco o coração, eu senti que aquela coisa de prata da casa. Parece que a empresa, às vezes, ela acha que você, por ter crescido dentro dela, talvez você nunca vai ter o reconhecimento que uma pessoa contratada de fora, às vezes, teria. Isso serve na Fórmula 1, serve no esporte, serve na área de economia, serve na área de jornalismo. Às vezes tem pessoas fazendo um trabalho brilhante numa empresa, e aí naquele momento eu falei, poxa, sinceramente, eu preferia... eu não sou burro, eu já estava com 47 anos, bicho, ralando 12 a 14 horas por dia, você se cansa. Então, poderia ter ficado ali, mas eu também senti que não existia uma conversa, e aí não tem a ver com o lado financeiro, mas um pouco do reconhecimento do trabalho. E não tem mágoa nisso, não, porque não é que não houve o reconhecimento, é um mundo dos negócios. E aí eu falei, não, quer saber, eu vou tentar. Era essa coisa de suceder o Washington, eu com um frio na barriga terrível, fui morrendo de medo. A proposta, no final, até do grupo francês da Publicis, chegou a ser melhor, mas aí eu tinha coisa de eu ter dado a palavra, que é uma coisa da minha educação também, de dignidade, e eu fui. Então, assim, foi bom? Cara, eu tinha sido operado do estômago na Publicis, por um estresse, e eu tive que voltar a ser operado na Macan. Então, as pessoas acham que você vai vencer sem crucificar, sem fazer um pouco de mal, às vezes, à sua saúde. Eu vejo atletas aí que bateram recordes, todo se sacrificar, todos estourados fisicamente, né? O Guga Kirten, que foi um dos melhores, com problema na coluna. Então, veja, se você quer ser um executivo de alta performance, vai ter sequelas. Então, teve sequelas. Eu preferia, você fala assim, preferia ter vivido sem essas dores? Preferia muito. Claro. Muito bem. Agora, Natália, trazendo de volta, assim, né? Você fala da educação financeira, assim, né? E primeiro, quando a gente fala de educação, é algo que geralmente nos é oferecido. Você tem aonde ir buscar. Mas se eu vou traçar uma linha do tempo aqui de uma pessoa, um jovem, uma jovem que estudou no colégio,
saiu do colégio, a família dele não ensinou nada para ele sobre educação financeira, saiu do colégio para fazer comunicação, e aí se vê com 30 e poucos anos e nunca passou por uma educação financeira oferecida assim de maneira mais direta, a não ser que tivesse... Então, amigo seu esse, pessoa É um amigo próxima. meu, é isso, ele. exatamente. Ele, tá sacaneando. Um amigo meu, É um amigo do amigo do amigo. Exatamente. Uhum. E você vem exatamente justamente nesse lugar, no lugar de oferecer essa educação financeira em um canal aberto, né, 100% gratuito, ou seja, né, no YouTube. Então, como você vê esse espaço? Como você vê essa responsabilidade da gente ter mais educadores financeiros, assim, né? Sim. Quando eu comecei tudo isso, porque eu queria ter tido, né? E eu só fui atrás de tanta educação financeira, falar de investimentos, porque eu queria ter condições de ser livre. Eu sou aquariana, já que estamos falando de signos. Sim. Então E também é judia, né? Você também é judia, maneira... né? Oi? Você também é judia, né? Olha, isso aqui é preconceito, isso é da cadeia. Não, só judeu recebe essa educação financeira no berço. Então, pior que não. Na verdade, eu comecei porque eu percebi que meus pais não tinham feito essa lição de casa. Então, eu vi muito cedo, com 8 anos de idade, que se eu não fizesse, primeiro, no futuro, talvez eles não teriam. Então, meio que eu entendi que, caramba, eu preciso cuidar dos meus pais. Mesmo muito cedo, adolescente, eu já tinha essa visão do tipo, meu, ferrou, alguém vai ter que fazer alguma coisa, essa pessoa sou eu. E eu vi que para mim mesma, se eu quisesse ser livre, eu entendi que o dinheiro era um meio para a minha liberdade. Então eu associei, então quer dizer que se eu tiver dinheiro eu vou ser livre, vou poder comprar a minha alforria da minha casa, vou poder me libertar. Então é atrás disso que eu vou, sempre focando no que era mais importante, que era a minha liberdade. Só que no caminho para isso, foi muito difícil, porque sou de humanas. Eu nunca fiz uma planilha em toda a minha vida. Nunca. Odeio planilhas. E mesmo assim, nunca me faltou dinheiro, muito pelo contrário. Eu sempre tive muito mais dinheiro do que qualquer pessoa perto de mim e na mesma faixa. Quando eu era estagiária, eu tinha mais dinheiro do que qualquer estagiária. Quando eu era repórter, eu tinha muito mais dinheiro do que qualquer repórter e assim por diante. E aí eu comecei a achar tudo aquilo muito esquisito quando eu cheguei na minha vida profissional, porque eu olhava para o lado e via pessoas muito endividadas, com muitos problemas. E foi aí que eu comecei a entender que talvez aquilo que eu sabia não era tão óbvio como eu achava que era. Porque assim, todo mundo sabe que é só você colocar o dinheiro no investimento, você escolher os melhores fundos, você investir melhor, o dinheiro vai crescer sozinho com a força dos juros compostos, e aí vai chegar um momento em que essa curva vai aumentar muito e você vai poder parar de trabalhar. Tipo, é muito simples na minha cabeça, todo mundo sabia disso. E aí eu comecei a perceber que talvez não era tão simples assim. E mais do que isso, quando eu buscava essas informações, era tudo muito difícil. Eu me lembro, assim, quando eu comecei a aprender sobre investimentos, que eu me deparei com a palavra indexador. Eu nunca esqueço isso, porque eu passei 2 dias só para tentar entender o que significava indexador no contexto do investimento. Falei, mano, por que já não fala? Não, é como se o investimento estivesse grudado nessa taxa aqui. Se ele cresce, a rentabilidade vai crescer junto. Tesouro direto. Primeira explicação que eu vi. São títulos da dívida pública indexados à taxa básica de juros e tal. Aí eu entendi que tesouro direto é você emprestar dinheiro para o governo e o governo te devolver com juros no futuro. E aí eu falei, por que ninguém explica desse jeito? Será que sou eu que estou louca ou será que é o universo que realmente não sabe explicar as coisas? Eu falei, quer saber? Então eu vou começar a falar do meu jeito mesmo, porque eu quero que as pessoas saibam o que eu sei. E como além de aquariana, sou capricorniana e controladora, eu queria que todo mundo fosse apaixonado por finanças como eu sou. Porque acho que nada mais justo do que você ser apaixonado por isso. E aí eu comecei a criar esses conteúdos divertidos, a botar personagens, a contar piada, porque eu sou assim mesmo. As pessoas acham que é um personagem, mas não, eu sou realmente maluca. E aí foi isso aí. Tá genuíno, né? Ou seja, o que você é o que você... Esse mês você lançou uma plataforma, né, gratuita para ajudar os autônomos, para ajudar os microempreendedores, para ajudar profissionais informais, chamada SOS Me Poupe.
Sim. Explica um pouquinho para a gente sobre o SOS Me Poupe, como a pessoa que está ouvindo pode acessar isso e conseguir, no meio dessa pandemia, se salvar de alguma forma. Assim, a Me Poupe foi feito para cuidar da vida financeira, mais focando em vida financeira pessoal. Mas eu acredito que o empreendedorismo é uma das melhores maneiras que existem no Brasil de você conseguir sair de patamar. Seja o empreendedorismo que eu vou abrir minha empresa, seja o que o Hugo fez, que é o intraempreendedorismo. Ele empreendeu dentro das empresas onde ele trabalhou e conseguiu crescer lá, porque não tenho a menor dúvida que ele encarou cada trabalho que ele teve como se aquela empresa fosse realmente dele, não tenho a menor dúvida disso. Então, a questão de você empreender é muito importante. Então, isso sempre teve na nossa pauta, mas nunca com muito foco. Veio a pandemia, veio essa demissão em massa e veio junto com ela a falta de planejamento financeiro da maioria das empresas. Porque assim como o brasileiro, pessoa física, não fez caixa, as empresas também não o fizeram. E não é desculpa, porque todo mundo pode fazer caixa. Se não tem, é porque faltou planejamento. Só que aí eu não posso só agora ficar batendo na cara da empresa e falar: você não fez sua lição de casa, vai empobrecer. Não posso, né? Porque a nossa missão como Me Poupe é salvar as pessoas, é libertar as pessoas. Então, o que a gente pode fazer? Eu percebi que faltava também a questão da digitalização, porque também não adianta falar para a pessoa: então, pega aquele seu produto e vende online. É muito fácil falar, mas como é que eu, que nunca vendi nada online, como é que eu, que sou psicólogo, nunca nem liguei uma câmera, como é que eu vou fazer isso? Falei, cara, a gente não vai ter como, a gente vai ter que antecipar alguns planos da empresa, né, da Me Poupe, e a gente vai ter que criar uma plataforma digital com inteligência artificial e tudo mais, a gente vai ter que antecipar isso e vai ter que ser agora. Então, basicamente, em 3 semanas, a gente está botando no ar uma plataforma que vai conectar quem tem algo para oferecer, seja autônomo, pequeno empreendedor, empresário, qualquer pessoa, com quem precisa daqueles produtos e serviços, e no meio do caminho a gente vai ensinar as pessoas e facilitar o acesso delas para essas soluções tecnológicas. Então, você não tem uma plataforma de vendas, você não tem maquininha, beleza, a gente vai te conectar com essas empresas que têm essas soluções, sempre oferecendo o que é melhor para o consumidor, sem ter que ficar explicando muita coisa. Olha, a gente já rastreou aqui e viu que isso aqui é o melhor para você. Só vai, filho. Vai ser feliz. E aí, para quem quiser se inscrever, só dá um Google lá no Google, coloca SOS Me Poupe e é só fazer seu cadastro e é de graça. E de qualquer lugar do Brasil. E do mundo também, porque tem muito Me Poupeiro fora do Brasil. Então, não importa onde você mora, você pode colocar lá. E se você não vende nada ou não oferece nada, a gente vai dar ideias do que você pode começar a oferecer para fazer renda extra. Tá. Eu quero aproveitar aqui no Facebook, tem bastante gente fazendo pergunta, conversando, tá todo mundo fazendo mais ou menos a mesma pergunta, mas eu quero registrar aqui o Everton Silva, o Daniel Escavon, o Errei, Carlos Henrique Nascimento, tem a Lídia Duarte, tem um monte, Jairo Anderson, bastante gente conversando aqui, mas tem a Joana Campanelli, bastante gente tecendo bastante elogio aí, fora a Natália, que já é o concurso, né? Ao Hugo também, falando que é um excelente gestor e tal. E aí tem o Igor Puga aqui, o Igor Puga, que é diretor de marketing do Santander, ele fala aqui que ele fala, o Hugo é uma mistura de Steve Jobs com o velho Rio da novela Pantanal. O velho do Rio. Mas, não, eu só vou aproveitar o Igor, diretor de marketing do Santander, aí eu faço uma pergunta para os dois. Primeiro para o Hugo e depois para a Natália. O que dá para contar com o banco nesse momento? O que é Arapuca, o que não é? Até onde o banco me ajuda e onde ele me prende? Especialmente num momento como esse, onde a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quanto tempo vai ficar, a gente não necessariamente sabe o tamanho do rombo. O que dá para contar e o que não dá, Hugo, a princípio? Eu penso, Emerson, que tem uma coisa assim, você vai precisar se movimentar e parar de acreditar que vai haver um anjo salvador, seja na política, seja no Brasil, seja no mundo. A gente vai precisar trabalhar mais de forma colaborativa. E depende da gente tomar uma atitude. A Natália, por exemplo, acabou de explicar aí um monte de coisa bacana, inclusive sobre esse novo, acho que esse novo negócio que ela está lançando aí.
para ajudar as pessoas nessa crise da pandemia a juntar quem tem algo para oferecer com o outro que tem para oferecer. Se eu tivesse desempregado nesse momento, eu teria anotado o que ela falou e entraria atrás desse site para ver o que eu posso tirar dele. Assim como essa dica, tem outras dicas por aí para que você se movimente. Eu ainda vejo o Brasil muito dependente daquela coisa de ajudar. Eu sou amigo do Emerson, eu sou amigo da Nath Rodrigues, o Felipe trabalha na rádio, ele vai me arrumar um jeito. Pô, eu amo a minha mãe, mas eu não vou arrumar emprego nenhum para ela. Porque não dá para misturar amor, emoção com qualidade técnica. E isso está cada vez mais puxado, entendeu? Mais esticado. Eu acho que os bancos estão dando exemplo. O Santander, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, que são os 4 maiores aí, estão dando exemplo de uma reinvenção. O Santander aí do Igor, concorrente nosso, a gente trabalha até para o Banco do Brasil, está fazendo uma revolução no jeito de oferecer crédito, de baixar juros. E, poxa, não dá para a gente olhar para o banco como se olhava para o banco há 10 anos e dizer, é um bando de gente que ganha dinheiro e não me dá nada. Tem muita gente que também não paga o banco. E ninguém fala isso. Quer dizer, o que precisa é um pouco mais daquele termo que a gente falou aqui no comecinho, do em cima do muro, do bom senso. Eu acho que tem aí um esforço do Itaú de doar R$1 bilhão. Eu acho que todo mundo viu, foi impactado. Gente, poxa, é uma instituição privada, ele não teria obrigação nenhuma, entendeu? E eu não trabalho para o Itaú, mas assim, mesmo o que tem sido postergado com pessoas inadimplentes por 30, por 60, por 90 dias. Agora, é preciso que a gente converse. Eu acho que pessoas, de novo, voltando aí para a Natália Arcuri, que explicam dessa forma limpa as coisas, é muito importante para o país. A coisa do tesouro direto. Eu empresto para o governo e ele me paga com juros. Eu acabei de descobrir aos 50 anos, entendeu? Por quê? Tesouro direto é uma outra palavra, é um bicho, e não dá para tratar desse jeito num país que sofre de analfabetismo funcional, que a gente lê, a gente escreve, mas às vezes a gente não entende uma palavra mais difícil. E isso não tem a ver com classe social. Eu mesmo, às vezes, perco. A pessoa começa a falar muito, eu falo, caramba, eu me perdi aqui. Então, eu acho que os bancos têm ajudado muito nessa pandemia. Acho que tem várias empresas que a gente tinha que tirar um pouco o ranço e olhar com um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de companheirismo, colaborativismo, se é que existe essa palavra, nesse momento. Agora, ninguém é santo, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente sempre tem que ter o pé atrás, faz parte da vida. É isso. Agora você, Nath Me Poupe, fala a verdade. Fala a verdade. Tirem os gerentes da sala, porque agora... que esses caras... Fale a verdade, não minta para nós. Que parte do corpo a gente tem que vender para conseguir pagar as dívidas? Mas eu acho que é super importante colocar aqui os fatos, né, na mesa. E, de fato, os bancos lançaram algumas possibilidades para os seus clientes. Por exemplo, quem tem financiamento imobiliário nesse momento, a maioria das instituições está possibilitando a pausa. Porém, o que é a pausa? Na teoria bonita, você pausa, você afasta para daqui a 2 meses o pagamento do financiamento, você vai ficar 2 meses sem pagar financiamento e, teoricamente, não teria juros sobre isso. Teria só um reajuste, porque você, em vez de pagar nos próximos 2 meses, é como se você estivesse colocando 2 parcelas para o final do seu financiamento, então teria ali um reajuste bem pequenininho ali de alguns reais. O que eu tenho recebido muitos relatos dos seguidores do Me Poupe é que os bancos, alguns, estão se aproveitando desse momento para refinanciar a dívida. Estão ganhando juros sobre aquelas pessoas que já estão vulneráveis. Então, a minha sugestão para todo mundo que está nessa posição faça simulações e se coloque na posição de poder. Lembra que eu falei que é o controle sobre o dinheiro, que você está sobre você está no controle da situação? Então, chega lá e negocia. Fala, olha, eu vi essa simulação aqui que você me fez e eu vou pagar R$20 mil a mais no final do financiamento por ter postergado 2 meses. Se quer me beija antes.
Então é um palavreado que funciona muito bem. Claro, E o que você Que é pode romântico, fazer, que não deixa de ser romântico. um jeito muito Maravilhosa! romântico de conversar com o gerente do seu banco, sempre funciona. Tem inclusive algumas fotos minhas assim dentro de um alvo ali, porque a pessoa já fala, então a Nath falou que. Claro, para eu chegar falando. E também pensar em trocar a sua dívida de lugar. Tem várias dicas no Me Poupe, falando como trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Fiz uma série de palestras ao vivo só falando sobre tudo isso que está surgindo diante do coronavírus, de possibilidades ou que o governo deu ou que os bancos estão oferecendo. E o mais importante agora é você compartilhar a informação e buscar boas fontes de informação. Porque eu vejo que as pessoas também são meio preguiçosas, né? Fico esperando a coisa acontecer. Ele me ofereceu isso, vai isso mesmo. Tudo bem. É o trabalho de cada um. Oi, Hugo. Não, Nath, assim, pegando o que você falou aí, eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, eu estava sendo bobinho aqui, eu estava achando que não existiria mesmo essa inflação. O que a Nath está trazendo é que já tem gente reclamando. Hoje, aconteceu uma coisa comigo, que eu estava assistindo uma live e estava dizendo assim, doe que a gente vai te voltar tantos %. E eu tentei fazer isso e não apareceu para mim também. Então, é isso que eu acho que nós todos temos que estar atentos. Exigir os nossos direitos. Não faça, então, a doação se não aparece. Não aceite a proposta do banco se não é aquilo que está falado. Às vezes a gente se curva e fala, tudo bem, eu vejo lá na frente. Não dá mais para ver lá na frente, porque nós vivemos num mundo endividado. Sim. Exatamente. Bom, pessoal, eu tô aqui coordenando tempos. A gente está na nossa temporada quarentena, alguns horários diferentes. Hoje a gente entrou um pouquinho mais tarde. Rodrigo Branco, fazendo contato com a base, diretamente da Avenida Paulista, Kiss FM. Rodrigo Branco, você ouve a gente por aí? Epa, tô aqui, tô atento. A gente se vai às 8h55 mesmo? A gente pode ir até às 9 hoje, porque não vai ter Voz do Brasil. Então tá bom. Então, a gente vai ficar aqui um pouquinho mais com o nosso papo. Depois, quando acabar na rádio, a gente continua no Facebook até às 9h30. Então fiquem com a gente por lá. Mas eu queria aproveitar, vamos falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho do que a gente está fazendo na quarentena, né? Consumindo muitos conteúdos por aí, assistindo a televisão, os streamings. E a Nath Rodrigues tem aqui o seu quadro de cultura, de dica cultural de Nath Rodrigues. Nath, o que você preparou para a gente nessa semana? Essa semana eu assisti ontem um filme na Netflix chamado Milagre da Cela 7, que é um filme turco. Ele conta a história de um pai que ele tem uma certa deficiência intelectual. Ele vive num vilarejo com a filha e com a avó. E aí, devido a um acidente, ele é acusado injustamente e preso, condenado à morte. Aí a história toda se passa dentro dessa prisão, como ele se relaciona com os presos, como ele se relaciona com a filha. É um filme extremamente emocionante, com um final feliz. E leve, parece, né, Nath? triste, mas é um final feliz e não tem como você não se emocionar. Eu falei, não, eu não vou chorar, eu estou super bem, eu vou assistir esse filme. Quando eu vi, eu já estava soluçando aqui em casa. Alguém mais aí assistiu esse filme? Eu tava, até conversei com o pessoal aqui, que no decorrer da semana eu vi muita gente falando, nossa, nunca chorei tanto na minha vida, chorei pra caramba. Eu vi todo mundo falando, aí ontem à noite eu vi uma menina falando, eu assisti esse filme há 7 dias, estou chorando ainda. Aí eu falei, meu Deus, o que é esse? O que tá acontecendo? Aí eu fui assistir outro, vou te falar, é de chorar mesmo o filme, viu? De chorar, tô chorando até agora. Que beleza. Não, é muito emocionante. Vocês dois não têm lido nada sobre Covid, isso. Não, né? Vocês não têm lido nada sobre Covid, né? Vocês precisam de uma coisa... O pessoal está tentando desbaratinar. O pessoal está tentando desbaratinar. É incrível, porque o final é um final feliz. É do bem. E aí te dá ânimo de que você vai passar por esse momento e vai sobreviver esse momento. Legal. Então vale muito a pena assistir. Você não acaba o filme com tristeza melancólica. Você chora porque ele é emocionante. Legal. E aí acaba o filme e você é esperançoso. É bom, é do bem. Você chora, mas muitas vezes... Natália e Hugo, o que vocês têm assistido, têm consumido nesses dias aí? Só noticiário, Hugo? Só noticiário, Hugo? Não, eu tenho uma vida mais pragmática, porque a gente tem ainda muitas reuniões acontecendo. Graças a Deus, tem muitos clientes se movimentando, né? Aí, aproveitando espaço, mas falando de gente que está doando,
teve a coisa da GM com os respiradores, tem a coisa das doações da Americanas, tem o incrível trabalho da Lupo com máscaras, o trabalho da própria Seara doando milhões para ONGs. Então, assim, eu tenho tido um dia mais tradicional. A quarentena não mudou muito a minha vida. O que ela mudou é sobre a perspectiva de futuro, né? Então, em março, quando a gente entrou, nós entramos na quarentena dia 13 de março, nós fomos a primeira agência a sair, porque a gente estava no prédio da XP, que foi um dos primeiros casos, se não me engano, o primeiro caso foi do o primeiro Brasil. primeiro caso, São Paulo. Então, nós saímos no dia 13. Então, foi primeiro como é que a gente ia pagar as contas até março, pagamos, agora aqui em abril, nós estamos vendo maio e junho. Então, eu estou muito nessa levada. Agora, ontem à noite, eu vi o Last Dance com o Michael Jordan, que não tem nada de chorar, você vê um cara genial. Aliás, ele é um cara que com 20 anos já fazia muito dinheiro, é tipo um caso no Neymar, entendeu? Que eu também acreditei que eu fosse ser até os 7 anos. Todo mundo acredita, não é? A gente acredita que vai ser um grande jogador, um grande músico. Só que se você chegar aos 20 e não aconteceu nada, filho, sai correndo, porque não vai acontecer. O Hugo foi um dos meninos da Vila, né, Hugo? Pô, não, eu tentei fazer teste na Vila, no Jabaquara e na Portuguesa Santista. Nunca passei, Emerson. Bom, cara, que bom. Ganhamos um super publicitário. Exatamente, exatamente. E você, Nath? Olha, também a mesma coisa aqui, na verdade, estou trabalhando mais agora do que antes, porque aí eu quero inventar as coisas, eu quero salvar o mundo, aquela coisa toda, aí boto a equipe inteira para trabalhar igual maluca também junto. Mas uma coisa que eu estou conseguindo fazer é parar de trabalhar às 8 da noite. Nunca tinha feito isso. Agora eu estou colocando um horário para parar de trabalhar. Vocês, é claro, acabaram com isso. Mas... exatamente. Esticamos o turno de hoje. Mas aqui não é trabalho, é tipo um bar, é uma conversa. Boa, claro. E aí, assisti Tiger King no Netflix. Nossa, assistam. É incrível, boa. Tiger King. Assistimos. É bem interessante. Maravilhoso. Tô vendo agora The Crown também. Tô adorando. Muito bacana. Uma série super bem feita e tem muito da história, assim. Tem uma análise ali histórica muito bacana. E tô lendo esse livro aqui agora. O Jogo Infinito, do Simon Sinek, que é muito legal. O mesmo autor do Comece pelo Porquê, e ele fala sobre essa coisa do jogo infinito versus jogo finito que as empresas precisam jogar. E acho super legal porque faz parte do contexto, que ele diz o seguinte, que as empresas que jogam o jogo infinito, elas não criam coisas para disputar o espaço com outras marcas. Elas criam soluções para serem eternas, para jogar nesse jogo infinito, que se reinventa o tempo inteiro, que era um pouco da filosofia do Steve Jobs e a filosofia que eu tento fazer na minha empresa também. A passo que as empresas, principalmente nesse momento, que ficarem muito focadas nesse jogo finito, que só disputa o dinheiro do consumidor, muito provavelmente vão perder o jogo mais cedo ou mais tarde. Eu queria só aproveitar aqui rapidinho citar que o Hugo falou aí que o foco dele era jogar futebol e não aconteceu. Eu quero registrar aqui no Facebook a presença do Leonel Messi Souza. Leonel Messi, legal. Tem outro craque aqui também, Vinícius Neves, que é responsável pelo EPA, que é o Encontro de Propaganda, Publicidade e Propaganda Acadêmica lá de Joinville. Muito legal o evento, que a gente já foi várias vezes. Legal ter vocês aqui. Boa. A gente daqui a pouco continua no Facebook, dando as dicas culturais. Mas, Hugo, parte do nosso trabalho aqui, por incrível que pareça, é assistir essas séries, é estar por dentro desse universo todo e trazer um entretenimento também. A gente tenta aqui, né, trazer no nosso programa um entretenimento também para a rapaziada nesse momento tão difícil. Então, a gente tem tentado aqui também falar, né, de todos os assuntos do momento, assim, mas sempre também tentar levar o pessoal, quem sabe, aí para um lado mais lúdico, se é que a gente pode. Não, o Milagre da Cela 7 eu vou começar a assistir assim que acabar a gente e a Sandy Júnior. Então, a gente foi ousado hoje. Você não vai se arrepender, tenho certeza disso. Nem você nem sua mulher, vocês vão amar. Nós vamos juntando ao final Sandy e depois Milagre da Cela 7. Felipe. Maravilhoso. Vai chorar em todos os casos também. Sim, Turo. Toda aquela memória emocional que Sandy Júnior nos trazem. Emerson, encerramento aqui, quem que a gente tem para agradecer hoje? É isso, vamos agradecer, antes de ir para o Facebook, né, a gente encerrar aqui no rádio, quero agradecer a Lab 3, que possibilita toda semana que a gente consiga colocar esse programa no ar, dessa maneira, que vocês estão conseguindo acompanhar. Quero agradecer toda a equipe do Reclame,
ao nosso diretor-geral Roger Garcia, a Edna Matsuda, a Alen Lins, que cuida da agenda, fundamental, a Laura Tissot, que cuida do roteiro, o David, o Rafael, o Paulinho, todo mundo que cuida aí da parte de edição de vídeos e tal. Então, obrigado, e vocês que estão em casa, continuam com a gente no Facebook, que tem história ainda. É isso aí. Então, todo mundo que ficou com a gente aqui até agora, hoje recebemos Hugo Rodrigues, chairman e CEO da W Macan, e Natália Arcuri, jornalista, youtuber, do incrível canal Me Poupe. Então, fica todo mundo ligado, entrem lá, confiram. Obrigado. Depois vocês fazem a despedida oficial no Facebook, que vou entregar aqui para a rádio e a gente continua nosso papo. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Fechou. Natália Arcuri, o Tiger King é a máfia dos tigres em português? Sim. É isso aí. Não tem uma pessoa normal ali, é sensacional. É muito bizarro. Não, e assim, só vai piorando, você fala, não pode ser, isso não pode ser verdade, isso não existe. O episódio 1 é surreal. Cabeça, né? Não, o episódio 1 é surreal. A máfia dos tigres aqui, não tem, eu me achei a pessoa mais careta do universo. Só não podemos dar. Mulher, assim nós piramos. Só não podemos dar spoiler. Bom, tem bastante gente no Facebook acompanhando. O pessoal quer saber como é que é. Tem que assistir lá, viu? Tá no Tem que assistir, gente. Vale a pena. Só digo uma coisa: Carol Baskin! Maravilhoso. É bom. Nossa, a Ana Castelo Branco, que participou bastante aqui, tá mandando um abraço para todo mundo, se despedindo, que ela vai dormir porque ela tem crianças. Ana, tá certo. 3. Bom descanso. Tem uma pergunta aqui da Silmara Alice, que acompanha a gente aqui desde sempre, lá da Bahia. Ela pergunta, Natália, é mais vantajoso você comprar um apartamento ou viver de aluguel? Depende. Tudo em relação a dinheiro, a resposta é depende. E as pessoas odeiam isso, porque o que elas mais querem é que eu diga para elas, vale super a pena. Porque depende do quê? Do quanto você consegue poupar se você fosse alugar, quanto sobraria e o que você vai fazer com aquele dinheiro que sobraria. Porque se você é uma pessoa que conhece de investimentos e tem a capacidade de multiplicar esse dinheiro que você poupa todo mês, porque quando a gente faz um financiamento na tabela SAC, por exemplo, que é o mais comum hoje no Brasil, as primeiras parcelas são mais caras, né? E elas vão diminuindo ao longo do tempo. Então, o que eu explico... Aliás, tem um simulador no site Me Poupe, para ela fazer essa conta em relação às expectativas dela. Criei esse simulador justamente para você jogar os dados lá e o simulador te fala o que é mais vantajoso. E quanto maior os juros que você consegue nos seus investimentos, quanto maior a rentabilidade, menos vale a pena você financiar. Porque aí, basicamente, o que as pessoas não entendem é o seguinte: quando você aluga um imóvel, você está alugando o imóvel. Mas quando você financia um imóvel, você está alugando o dinheiro que pagou o imóvel. No fim das contas, nenhum deles é seu. A diferença é que você tem a sensação... 9 horas e 4 minutos, hoje não tem Voz do Brasil, porque é feriado nacional. Olha aí, que beleza! A gente ouve... Que é isso? Idol. Então, continuamos. Então, mas a questão é o seguinte, se você parar de pagar, o banco pega, porque não é seu, até você terminar de quitar daqui a 30 anos. Então, assim, vale a pena você pensar de outra forma. Entra lá na ferramenta, no simulador, para você ver com seus próprios olhos o que eu estou falando. Felipe, vamos chamar o vídeo da Natália no digital? Vamos. Vamos lá. Rodrigo, aqui no digital, vamos colocar o vídeo é uma conversa da Natália Arcuri com a Bruna Calmon, uma brincadeira que chama Vivo ou Morto, onde ela fala um pouquinho, tenta fazer um processo de adivinhação barra análise do que vai existir daqui a algum tempo ou não. Vamos assistir, na volta a gente conversa um pouco. Vamos dar uma olhada. Reclamers da minha vida! Estou novamente com ela, a musa das finanças, Natália Arcuri. Natália Arcuri maravilhosa! Quiz do Vivo ou Morto. Na TV aberta daqui 10 anos, viva ou morta? Viva, mas respirando por aparelhos. A TV a cabo, viva ou morta? Morta. O YouTube, vivo ou morto? Vivo. O Instagram, vivo ou morto? Putz. Vivo. O Snapchat, vivo ou morto? Morto. Já morreu, né, coitado? Talvez uma ressurreição. Será? Não sabe. Snapchat se lascou, não quis vender pro Facebook, dançou. Facebook, vivo ou morto? Morto.
De preferência. Vai ser o Orkut, né? É, Que faleceu e não faz falta nenhuma. exato. Netflix, vivo ou morto? Vivíssima. Vivo ou morta, né? Jornal impresso, vivo ou morto? Vivo. Revista impressa, vivo ou morta? Tem tantas falecendo, né? A gente não sabe. A revista, como um todo, não vai morrer. Algumas estarão mortas. Poucas estarão vivas. A palavra influenciador, vivo ou morto? Morta. Ah, viva. Bares só de drink de gin, vivo ou morto? Morto. Morto. Certeza. Glúten, vivo ou morto? Vivo. Porque ele vai morrer, aí vai nascer. Aí vai morrer de novo, é que nem o Aí ovo. daqui a pouco ele vai ser bom pra saúde. Isso, exato. Ah, é isso aí. Lactose, viva ou morta? Sempre viva. Sempre aí, né, passeando. Varanda gourmet, viva ou morta? Vivíssima. Ah, que delícia. Isso, muito bem. Bom, já que vocês viram aí em casa essa brincadeira, que na verdade não é uma brincadeira, é uma previsão séria da Natália sobre o que ela acha que vai acontecer ou não no futuro com essas redes sociais, com a Varanda Gourmet e tal. Mas vamos trazer, como essa matéria foi gravada no final do ano, a gente já tem uma mudança um pouquinho grande agora com essa história da pandemia. Durante a pandemia, a gente vê um número enorme de lives acontecendo, o consumo a busca por informações no YouTube cresceu 70%, a gente vê o consumo também nessas plataformas de streaming rolando bastante, o home office. Aí eu pergunto para vocês dois, começando com o Hugo, depois vamos para a Natália, o que continua, o que você acha que fica de legado dessa mudança de comportamento que a gente está notando tão grande agora na pandemia? Essa é a hora que eu gostaria de falar mais do que nunca, ladies first, né? Mas vamos lá dar a cara para bater. É muito difícil a gente prever tudo que vai acontecer, porque além das mudanças radicais das plataformas e dos apps, por exemplo, o próprio Zoom, que surgiu aí e se multiplicou em valor na bolsa e ao mesmo tempo caiu porque não tinha segurança, depois rapidamente se ajeitou. Atualizou. Se você acompanhar isso, você fica um pouco maluco. Você vê que a TV aberta voltou a ter uma grande audiência. Então, eu sempre tenho medo de falar sobre um futuro longo, mas eu acho que, por exemplo, a comodidade que você está tendo com alguns serviços de conveniência que você não usava, não é que vai mudar radicalmente de início, mas deve diminuir a sua ida a alguns lugares. Um exemplo, restaurante. Assim que a gente sair da quarentena, eu não sei se todo mundo está afim de ir numa hamburgueria, ficar colado do lado do outro até a gente ter segurança. Então, acho que o delivery aí vai continuar crescendo. Mas eu tenho muito cuidado com esses achismos, porque eu posso estar completamente errado. Eu estou pegando só uma base do que a gente vai estar. A gente vai estar com mais medo da contaminação. Então, e aí fazendo uma pergunta, né? O carro, o fato de você dirigir sozinho o carro, que até então era um crime. Hoje, você no transporte público, qual que é o seu nível de segurança? Então, será que você não vai querer comprar uma moto? Então, são dúvidas que a gente tem que fazer, mas tem uma infinidade que eu tenho certeza que a Natália Arcuri tem uma lista muito melhor, entendeu? Com certeza, com certeza. Ela tem dicas maravilhosas. Agora vai. O seu canal Me Poupe tem quase 5 milhões de inscritos. É muita gente. Você já utiliza o YouTube para se comunicar desde muito tempo, né? Agora, por exemplo, no momento da quarentena, aumentou em 70% a busca por informações no YouTube. É uma plataforma que você já navega tão grande. O que você acha que está mudando e que fica, por exemplo? Vamos lá. A coisa das reuniões à distância, com certeza vão ficar. Traz eficiência, diminui gasto. Home office vai continuar também, até porque as empresas perceberam que aquele espação todo não faz sentido. Espaço é gasto. E se é gasto, a gente está percebendo que alguns gastos poderiam ter sido cortados e que fazem muita diferença agora, ou seja, poderiam ter sido devolvidos para o caixa da empresa para garantir mais empregos e mais estabilidade. O planejamento financeiro fica para sempre. Agora vai virar tipo, ou faz,
é fazer ou morrer. Eu acredito que produtos não essenciais vão perder espaço na vida das pessoas, porque eu vejo muitas pessoas entendem, nossa, para que eu tenho tudo isso? Tipo, eu estou em casa o dia inteiro e não uso quase nada do que eu tenho. As coisas passam a fazer menos sentido e coisas mais essenciais passam a fazer mais sentido, principalmente essa questão da conexão humana. Cinema, eu acho que é algo que vai ter que rever o seu momento daqui para frente. Shows, vai ter que rever como que se opera o mundo de eventos depois da pandemia. Será que a onda agora vai ser só palestra online mesmo? Afinal de contas, é muito mais barato, porque vamos combinar que não faz sentido eu ir até um lugar, ficar sentada numa cadeira, sendo que eu não tenho nenhum contato com o palestrante. Enfim, eu vejo que o carro também vai perder um pouco do seu espaço, porque quanto mais eu faço coisas de casa, menos eu ter um carro faz sentido. Então, e se eu não tenho trânsito, meio que todo o ambiente da cidade pode passar a ter um novo jeito de... Maior fluidez. Como? Maior fluidez. Sim, enfim, poluição, eu acho que as coisas vão mudar para muito melhor. Mas vamos lembrar que a gente está falando da nossa bolha. Quando a gente fala a questão de perigo, né, as pessoas com mais medo, não sei se isso vale para todo mundo. Eu vejo muitas pessoas, principalmente fora dos centros urbanos, né, e até em outros estados, a galera de Porto Alegre, guri, tô tipo, me lascando para coronavírus, a galera tá, tipo, bebendo cerveja, bebendo mate no parque, lá o coronavírus não chegou. Então, é muito do que a gente está vivendo aqui em São Paulo, essa nossa conversa. Então, isso aqui é muito do que eu percebo dentro da minha bolha. Eu já vi essa semana um caso de um cara que já cancelou o aluguel do seu espaço e realmente já fez essa releitura de deixar todo mundo liberado para não estar no mesmo espaço. Já tem gente voltando para sua cidade natal porque vai trabalhar remotamente, diminuindo gastos. Então, realmente, você tem uma série de consequências que a cada conversa que eu tenho tido, você vai vendo novos detalhes e novos pensamentos, falando, nossa, é verdade, né? Isso aqui também eu acho que vai mudar e tal. Eu acho que você foi muito pontual em tudo aí que você falou, né? Eu queria perguntar para os dois como é que eles acham que os micros empreendedores vão se manter, vão continuar, porque os microempreendedores, eles mantêm muito o país, né? Muitas vezes até mais do que os grandes empreendedores. Como é que vocês veem, nesse momento atual, esses micros empreendedores mantendo o país, às vezes, mais do que os grandes empreendedores? Vou ajudar, Hugo, então vou começar essa, tá? Boa, boa, boa! Para você ter uma noção, Nath, no ano passado, 75% das vagas de empregos foram criadas pelas pequenas empresas. E a gente está falando aí de empresas que faturam entre 85 mil e 10 milhões de reais. Então, é um leque bem grande, né, de empresas. Só que quando a gente coloca pequenas empresas, MEIs e autônomos, a gente está falando de quase 40 milhões de pessoas. É muita gente. Estava falando até sobre isso hoje no meu Instagram, que agora finalmente saiu uma linha de crédito de 7 bilhões de reais para pegar uma galera que ganha entre 85 e 4 milhões por ano, porque até então não tinha quase nada para eles. Enfim. Mas essas são as pessoas que mais vão ter que se reinventar, são as que mais vão sofrer de verdade e que nesse momento não podem ter apego ao mundo que elas conheciam até hoje. São aquelas que vão ter que entender que ou elas se digitalizam e se adaptam ao novo mundo, porque o mundo não vai se adaptar a elas. É como se fosse um trem que está partindo. Ou elas correm para pegar esse trem, ou elas vão ficar para trás, e não que tenha nenhum problema disso, mas, de repente, profissionais capacitados vão se ver fazendo trabalhos manuais, trabalhos ferramentais, ou voltando, como já acontece com muita gente, virando motorista, fazendo entregas, e não que isso seja um trabalho ilegítimo, mas que são pessoas que têm um potencial para fazer muito mais, e que elas, se elas se perceberem que eu respondi
respondi uma pergunta esses dias. O cara falou, Nath, eu sou professor de educação física. O que eu faço? Falei, então, você não é professor de educação física, você é um especialista em bem-estar e você entende de muita coisa sobre bem-estar do corpo, a partir de exercícios. Quando você pensa no seu ofício, pelo espaço físico que você ocupa, você limita também as suas possibilidades. Então, você tem que começar a pensar no seu ofício de formas muito diferentes. A Nath estava me perguntando, tá, mas eu sou atriz, o que eu faço? Então, é pensar no ser atriz, no ser artista, muito além das caixas que você ocupa, da caixa da rádio, da caixa da TV. O que uma artista, o que uma atriz pode levar para as pessoas nesse momento? Pensa no número de pessoas que vão ter que se adaptar a se comunicar com a câmera. E é o que um ator, um artista super sabe fazer. Quantas pessoas estão ensinando a fazer isso de uma maneira legítima, que realmente sabem e têm competência para fazer isso? Não vi ninguém. Ou como é que você pode usar essas mídias digitais para fazer a sua própria cena? Quando eu percebi isso, que assim, eu ficava tentando um espaço na TV, tentei durante 3 anos. E aí eu percebi que eu não precisava da TV, que já existia a internet e que eu poderia ser o meu próprio Silvio Santos e que o YouTube era a minha emissora. E aí isso me deu uma catarse, eu falei, foda-se a TV, eu vou ter a minha própria emissora, tipo, eu vou ser dona de mim mesma e vou falar do jeito que eu quiser. Então, muitas travas vão ter que ser perdidas. Ou então, quem vai se perder é você. Claro, somos emissores, né? Nós emitimos algo, né? Então, realmente, essa quebra, antigamente, para você ter voz, você tinha que ter ali uma concessão, uma emissora, né? E aí, com o YouTube, tudo isso se rompeu realmente. Cada um tem sua grande voz, assim, né? E você, Hugo? Não, então, pegando o carona aí, e vendo, até trazendo uma visão mais macro, porque eu não sou tão especialista, eu acho que tem uma coisa que a Natália Arcuri falou que é importante, que ela tentou a TV e uma hora ela viu que não estava dando, ela foi para um canal. E ela deu certo. Na minha experiência profissional, o meu sonho era ser um redator publicitário que criasse tão bem quanto o Marcelo Serpa, quanto o Washington Oliveto, quanto o Nizam Guanais, quanto o Fábio Fernandes, quanto outras N pessoas maravilhosas, faziam um filme de branding, né, de marca. E durante muitos anos eu não conseguia engrenar. E aí o que apareceu para eu fazer? Apareceu para eu fazer folhetos de ofertas de supermercado, aqueles folhetos que você pega na entrada da porta. E o que eu fiz? Eu me apaixonei por aquilo. É um outro jeito de ver também, que é o que foi colocado aqui. Às vezes você vai ter que trabalhar numa outra posição. E veja, eu trabalhei numa outra posição com essa mentalidade de que eu poderia pegar aquele folheto na época, né, das entradas de supermercado e transformar ele em algo mais sedutor. E essa paixão fez com que eu tivesse me transformado em alguém importante para aquele segmento, até que o momento veio a internet, que eu não esperava, e começou a mensurar tudo. E aquele meu conhecimento do varejo, troca oferta, muda rápido, faz o folheto para agora, acabou de sair o iogurte, entrou a cebola, eu já estava preparado para um mundo que era muito mais dinâmico. Então, acho que esse momento para os pequenos empreendedores, os que estão sem caixa, às vezes dar um passo para o lado ou um passo para trás não significa que você está fadado ao fracasso. Então, repensar dessa forma, eu acho que é importante. Eu acho que vão surgir muitas outras profissões após essa pandemia. Né? Eu vejo assim, vou falar de um cliente, a Lupo. Quantas marcas vão vender máscara agora? Né? Teve um meme hoje do Michael Jackson, né? E aí, quem é que estava louco? Ele com aquelas máscaras, né? Há 20 anos. Não, veja, é um segmento. Quantas costureiras não estão conseguindo ganhar um pouco mais hoje vendendo isso para bairro? Eu acho que também tem um esforço coletivo que a gente devia fazer. Nós todos aqui somos pessoas que atingimos algum tipo de privilégio. E é óbvio que nós vamos ter que interromper os lucros e drenar esse dinheiro. Então, olhando de uma forma macro, nós temos metade da riqueza do mundo está na mão de 1% do mundo. Natália, até um dado, né, que todo mundo fala muito. Metade da riqueza está na mão de 1% das pessoas. Então,
Cara, não vai dar para ser assim. Então, esses pequenos empresários, os que tiverem competência, os que tiverem futuro, eles vão precisar, sim, de um apoio das grandes empresas, que vão ter que drenar dinheiro para mantê-los vivos. Agora, se você não é bom naquilo, não adianta achar que vai vir um investimento, porque não vai vir. Então, é hora de você tentar um plano B. Eu vejo muito assim, com bons olhos, uma horizontalização da riqueza. Porque se quem tiver num estágio maior, e, gente, estágio maior aqui, Natália Arcuri, se eu estiver falando bobagem, me corrija, por favor, mas 1% da população brasileira mais rica tem uma média de renda de R$35 mil, de renda familiar. E a gente chega para uma pessoa, a pessoa fala assim, eu estou ganhando mal, ganho 8 mil. Ela não sabe o que é ser pobre. Entendeu? Ela não sabe, ela acha que ser pobre é ir num shopping que é pouco visitado. Ser pobre é não ter o que comer, né? É lutar para pagar o almoço, para pagar o jantar. E nós vamos ter que nos solidarizar, obrigado, com todo mundo. Então, quem tem mais vai ter que colaborar um pouquinho. Eu espero que isso aconteça. Agora, não fique esperando que você vai ser o privilegiado de receber esse dinheiro, porque daí não vai dar nada certo. Então, vá atrás do que a Natália falou, que é o que eu concordo. Acho uma nova posição, né? A gente criou o SOS, Hugo, muito por isso, porque a gente percebeu que as pessoas iam ter que se reinventar ou se inventar, né, muito mais rápido e que não iam ter tanto tempo para aprender. Então, a ideia do SOS é justamente fazer essa conexão, essa aceleração no tempo ser mais rápida, para a pessoa não ter que entender todas as etapas. Então, já vou lá e já conecto ela, falo, a solução está aqui, filho, vai lá e faz a sua parte. Porque o que eu percebo muito, o Hugo já deve ter visto muito disso, mas circulando por esse mundo de startups, de venture capital, ou seja, de investidores, assim, é muito dinheiro, gente. Dinheiro não falta no mundo. O que faltam são bons empreendedores e boas ideias. Porque o cara tá lá com o dinheiro dele. E muitas vezes é uma pessoa, o cara ou a mulher, né, que assim, ralou tanto para conseguir aquele dinheiro, que ele não vai dar na mão, ela não vai dar na mão de qualquer pessoa que está lá só porque, mas o meu produto é super legal. Tá, não adianta ser super legal. Se é super legal, enfim, vai vender para sua avó, enfim, quem sabe ela vai gostar. Qual é o seu plano de negócio? Como é que você vai criar uma cadeia sustentável? E tem muitas pessoas que não querem fazer essa lição de casa. Esses dias eu fiz uma pesquisa no meu Instagram perguntando quantas pessoas separam a conta física da conta jurídica. E a esmagadora maioria não faz isso, empreendedores. Aí eu pergunto, tá, mas você foi procurar o Sebrae, que é gratuito, inclusive? Não, eu nunca fui. Falei, então não vem reclamar, filha, porque a solução tá bem na sua cara, ninguém vai fazer milagre. E também não adianta, a gente tem essa visão, eu tinha, tá? Sou jornalista, então eu tinha essa visão muito bonita. Poxa, se 1% da população tem metade do dinheiro, né, de todo mundo, é só pegar deles e dar pra galera. E vão torrar esse dinheiro assim. E assim, eu falo isso com a maior dor no meu coração, porque o que eu mais tenho visto é pessoas que seguem o Me Poupe falando, Nath, pelo amor de Deus, como é que eu explico para minha família que os R$600 que eles estão pegando do auxílio do governo não é para eles comprarem coisas, não é para torrar em 3 dias, que é para eles garantirem a subsistência. E aí a gente volta, tá, mas é culpa deles? Não, eles simplesmente não tiveram educação. Eles nem sabem o que é futuro. Não conseguem ter um planejamento de curto, médio e longo prazo porque não tiveram educação básica para isso. Então, assim, meu maior palanque, digamos assim, é a educação básica. Se a gente, voltando lá para o comecinho da nossa conversa, se a gente continuar falando de Covid, pandemia, da forma como a gente está falando, vai ser mais uma crise que vai passar, porque as crises passam, só que ela vai deixar um rastro de destruição e a gente não vai ter aprendido nada com aquilo. E a educação, infelizmente, ela é órfã. Porque se eu faço uma mudança estrutural na educação hoje, eu só vou colher esses frutos daqui a 20 anos. E, infelizmente, não tem políticos no Brasil que não querem ser pais daquilo. E aí a gente fica num país que fica à mercê do próximo ciclo de riqueza e do próximo ciclo de pobreza. Então, se a gente não parar para pensar de fato na educação e o que pode ser feito para melhorar essa estrutura, a gente vai estar daqui a 10 anos discutindo algo parecido com o que a gente está discutindo aqui agora.
E Legal. colocar um agravante aí, Emerson, só nesse dado aí, de novo, aí, se eu estiver errado, por favor, mas assim, antes, em 2008, quando o mundo entrou em colapso, o Brasil vivia um momento positivo, um momento bom financeiro. Em 2014, quando o Brasil entrou num colapso, o mundo vivia um momento bom. Então, pela primeira vez, infelizmente, nós vamos viver um momento ruim do mundo e do Brasil. Alinhados, Isso é muito né? perigoso. E antes da pandemia, a gente vinha com 21 trimestres que a gente não conseguia recuperar o PIB anterior ao melhor momento do Brasil. Tanto que, na economia mundial, a gente era conhecido como um país W, que caía e levantava, e hoje a gente é conhecido como um país L. A gente caiu e não voltou para o patamar. Então, se nós não pensarmos em fazer máscara para fora, se nós não pensarmos em fazermos luvas, e eu estou falando isso básico porque todo mundo quer sair para montar a paleta mexicana. Mas ninguém quer costurar uma luva, sendo que vai estar todo mundo precisando de luva para tocar em tudo, gente. Tem E demanda, não tem né? luva para vender. Não tem luva. Se você for em 10 mil farmácias, não tem. Então, Não tem máscara, não tem luva. se você conseguir revender álcool, você vai ter um comércio. Então, você não precisa ter tudo. Você pode ter um básico para começar. Eu acho que é isso que a gente está tentando passar aqui. E a gente vai precisar muito, muito desse self-made woman, self-made man, o que for, entendeu? Ô, Felipe, vamos para a timeline já? Vamos sim, já, agora você Agora, quer dizer. eu queria só queria dizer que a gente, com essa explanação de ambos, a gente respondeu a pergunta do Moacir, do Moa, brasileiro publicitário premiado, que mora lá em Nova York. A gente respondeu a pergunta dele. Tem bastante gente aqui perguntando, agradecendo. Tem o Jonathan Goulart, que falou assim: um abraço para as Natálias, só para elas, porque eu não vou falar com esses defensores do mercado financeiro. Então, Jonathan, a gente procura... Muito bom, Jonathan. Obrigada, Jonathan. Um abraço só para você. A gente procurou mostrar os dois lados, né? A gente precisa funcionar. E é para isso que a gente trouxe dois especialistas aqui. Pode amar a Natália e pode odiar o Hugo. Mas a gente está falando a mesma coisa, não faz o menor sentido. Exato. Eu tô brincando. Ele está brincando de Brasil, ele está dividindo as coisas. Não, tô brincando. Claro, eu só estou dizendo. Jonathan, a gente mostrou 2 pontos aqui, espero que tenha sido útil de alguma maneira para vocês. Vamos lá para a timeline, então? Vamos para a timeline, Emerson. O que a gente teve aí durante essa semana aí de fatos e ocorridos? É isso, a gente até começou a falar isso aqui, né? Um estudo aponta marcas transformadoras em meio à crise do coronavírus. Segundo o HSR Specialist Research, o top 5 é a Magazine Luiza, iFood, Ambev, o Boticário e o Mercado Livre. Para a Valéria Rodrigues, que é a diretora do HSR, as marcas precisam mostrar que estão atendendo a sociedade como um todo para serem autênticas. E agora, só o fique em casa não adianta mais. O consumidor precisa de ineditismo em ações e contribuições para a sociedade melhor. Temos um novo consumidor e as empresas precisam compreender essas necessidades. Aí, só uma passagem rapidinha, Hugo. A gente só falou de marcas grandes aí. Só dá para ser politicamente correto tendo muito dinheiro? Como é que uma empresa pequena pode mostrar que também é sensível a esse momento? Não, então, essas colocações às vezes nos colocam numa situação delicada. Eu lembro de um anúncio quando Portugal viveu uma grande crise, que um dono de uma cafeteria colocou um café, escreveu um bilhete assim, um café, €1. Bom dia, um café, 80 centavos. Bom dia, por favor, um café, 60 cents. E ele colocou isso, essa é uma história real, ele colocou isso numa cafeteria porque estava todo mundo mal-humorado com a crise e todo mundo passando a ser mais educado. Então ele resolveu dar uma promoção para quem simplesmente tivesse a empatia, que tanto faz falta, que é você se colocar no lugar do outro e ver também que o jardim do vizinho é sempre mais bonito. Todo mundo tem problema. A gente acha, e a Natália Arcuri explica isso muito bem nos textos dela no Instagram, que a gente tem que ler de ponta a ponta para aprender, porque também tem gente que quer bater o olho na foto e aprender, né? Não é assim. E não é assim, está lá toda a explicação. E eu acho que esse é o lado que a gente vê, da empatia, da solidariedade. Então, eu acho que as pequenas marcas podem fazer muito. Eu acho que tem muitas pequenas marcas, os pequenos comércios fazendo. E também, gente, sendo ajudados por grandes empresas. De novo, não estou dizendo que tem santo,
mas tem um esforço coletivo. Eu acho que o que a gente está vivendo não tem manual, nunca ninguém viveu, o mundo não esperava por isso, e nós estamos tentando sair juntos dessa. Cabe a todo mundo. Tem uma frase do Jim Collins, que é um cara que é um guru, que ele diz assim, né? Teste rápido, erre rápido e aprenda rápido. Eu acho que nós todos juntos precisamos testarmos rápido as coisas, errarmos rápidos e consertarmos rápidos, mas no plural. E é só isso. Deixa uma pessoa tomar a liderança, dá a chance dela fazer. Pô, não foi o dela? Começou aqui, começou com a ideia do Felipe. Vai, Felipe, todo mundo abraça. Não deu certo, vai para a ideia da Natália Arcuri, depois vai para a ideia do Emerson. Mas um pouco mais de humanidade. Eu acho que essa coisa do o grande é bom, ou o grande é ruim, o pequeno é ruim. Gente, desculpa, tem político bom, político ruim, tem publicitário bom, publicitário ruim, tem jornalista bom, jornalista ruim. Para todo mundo vai ter gente boa e ruim. Beleza. Emerson, dando sequência aí. Vamos lá. E a ONG Global Citizen informou que o festival One World Together at Home, que aconteceu sábado e ficou conhecido como a Live das Lives aqui no Brasil, organizado por Lady Gaga, arrecadou 127,9 milhões de dólares. Dinheiro que será destinado, muita grana, né? Dinheiro que será destinado a ajudar profissionais de saúde que lutam contra a pandemia do Covid-19. O festival contou com a participação de músicos consagrados como Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Rolling Stones e vários outros, como Celine Dion, Lady Gaga, Lang Lang, John Legend e Andrea Bocelli, que encerraram o evento em uma apresentação conjunta da música The Prayer. Bonito isso também. Isso foi uma coisa que movimentou todo mundo. Eu acho que mostrou um novo formato de entretenimento, que é possível, como a gente estava falando, né? Reunir todo esse time, mobilizar, fazer com que as pessoas acompanhem com um gasto muito diferente do que seria se fosse isso físico, né? Sim, total. Agora, esse valor é insano, né, gente? 128 bi de dólar. Fica uma pergunta aí também para a gente responder aí a todos vocês, mas será que a gente conseguiria, com uma live brasileira, que tem aí uma frequência enorme, né? O Bocelli tinha 1 milhão e 800 milhões de pessoas, a gente tem a Raça Negra aí com 2 milhões de... Mas será que a gente conseguiria colocar aí na nossa moeda 127 bi de reais? Eu acho que também... Foi bi, né? Não, de milhão, não Milhões. Ah, milhões, desculpa, milhões. Mas que é muito dinheiro também. Sim, ainda mais na moeda, né? Na conversão, né? Bom, para fechar aqui a timeline, depois de anos sendo o canal protagonista de notícias no Brasil, a Globo News ganhou uma emissora rival, a CNN, que vem conseguindo bons furos de reportagem. Semana passada surgiu uma polêmica dividindo opiniões em relação à postura da Globo News, que teria ignorado 2 furos jornalísticos da CNN. Um deles foi para a gravação da trama de Osmar Terra e o Lorenzoni para derrubar o Henrique Mandetta e o ataque de Bolsonaro a Rodrigo Maia. Aí uma pergunta rápida. Não sei se vocês estão acompanhando essa história da CNN, que chegou em meio a esse movimento, tem conseguido abrir esses furos. Vocês têm acompanhado? O que vocês acham dessa postura da Globo, por exemplo, nesse momento? Globo News? Para mim, toda concorrência é saudável, porque ela gera o contraponto, né? Não estava sabendo que teve essa coisa de não vamos dar, enfim. E também tem que apurar, será que foi isso mesmo que rolou? Porque às vezes as pessoas acham que tudo é um grande plano de manipulação. E às vezes pode ter sido só incompetência mesmo, gente. As pessoas não param para pensar que, ninguém sabe como é a cozinha do jornalismo. Eu já estive lá e posso dizer, não é legal, não tem glamour, as pessoas passam fome, tomam café o dia inteiro e provavelmente estão com medo de pegar coronavírus. Gente, pode ser só incompetência. Concordo. Isso que eu ia perguntar, Hugo. Você que é um consumidor desse tipo dos noticiários e tal, você tem acompanhado? O que você achou? Não, primeiro, acho que a gente às vezes tem mania de falar. Eu acho que a Natália resumiu bem. Quanto mais competidores, melhor, sempre. É muito bom que a gente tenha não 1, 2, mas 20 canais com qualidade. Então, a concorrência é bem-vinda. E o outro ponto cabe a nós termos 5 fontes confiáveis. Eu acho que a gente vive numa era de confirmar os fatos. Então, pegue 5 fontes diferentes, pega a CNN, pega a Globo, pega o time do Bolsonaro, pega 5 fontes diferentes e tenta ver o que você extrai dali. E aí, desculpa, mas só uma observação, né, Hugo? Mas pega o texto inteiro, não só a manchete. Sim, não só o pedaço, né? Sim.
Bom, aí a gente está chegando no final, né, Felipe? Estamos chegando no fim. Você tem mais alguma timeline aí? Como é que você tá? Então solta. Tem um vídeo, tem uma colaboração da Natasha Caiado, que é uma brasileira, que ela é CEO de uma empresa de eventos grande no mundo, que é a Wish International. Ela faz grandes eventos no mundo e ela separou um videozinho para a gente de 2 minutos, contando um pouquinho do que ela está vendo no mundo, falando com o olhar da indústria dos eventos. Vamos soltar lá, Rodrigo? Olá, galera da Rock Reclame, da Kiss FM. Meu nome é Natasha de Caiado Castro e eu trabalho numa indústria que chama MICE, Meetings, Incentives, Conventions e Exhibitions. Eu estava lá na Itália fazendo uma visita técnica para um projeto de luxo, gastronomia, quando fechou o aeroporto de Verona e o de Veneza. Aí nós percebemos que realmente era uma coisa séria, que o vírus era uma realidade, tive que fugir para a Suíça e da Suíça tive que voltar aqui para os Estados Unidos, onde eu moro, senão eu não conseguiria entrar nos Estados Unidos. Essa é uma época do ano em que tem todos os grandes eventos que ditam todas as tendências. Os salões, o Mobile, South by Southwest, IMEX, todos eles são agora. Foram todos eles cancelados. Então, se você imaginar que na base na pirâmide de Maslow, nós temos as pessoas com necessidade de sobrevivência, o instinto de sobrevivência atacado, isso está acontecendo com as empresas também. Então, nós vemos aí várias empresas mostrando os propósitos. Por exemplo, a Lacta, que está falando, fique na toca, não saia para comprar o ovo para o seu neto, porque senão você vai ficar infectado, seu neto vai ficar infectado, e ganhando um grande prejuízo por isso. A Magazine Luiza falando, compre as coisas da gente e revendam as coisas para vocês ganharem dinheiro. E outras empresas que nem vale citar o nome, que estão realmente utilizando a crise e para aumentar a lucratividade deles. Então, as empresas mostrando propósito baseados no Instituto de Sobrevivência deles. Outra coisa muito legal que a gente está vendo, né, que nós temos escritórios em 3 continentes diferentes, são as diferenças culturais. Então, na Alemanha, na França, as pessoas estão tendo que pagar multas para poder sair de casa, para ter a permissão de sair de casa. Se eles saem de casa, sem autorização, eles ganham multas. E, em compensação, a Rússia está falando, a vodka está custando $2,5, €2,5. Fica em casa. Ou aqui nos Estados Unidos falando, cada um por si. Então, o que eu estou vendo é que o mundo está reinventando o significado. E 2 coisas que eu falo é que Deus seja realmente brasileiro e não cancelem os eventos, posterguem eles. Legal. A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? De que até a própria Natália falou, o próprio Hugo, de que talvez os eventos modifiquem essa história de você já não poder, na maioria dos grandes eventos, você nem fica perto do artista, e aí, de repente, no digital, você também não fica, mas pelo menos você tem uma relação, uma estrutura melhor da sua casa, você tem uma relação bacana. Só para finalizar, é isso? Vocês acham que esses eventos vão continuar acontecendo do jeito que eles aconteciam? Ou não? A gente estava falando agora, né, enquanto estava passando o vídeo, que a sensação que eu tenho é que a gente antecipou o futuro. A gente está vivendo, sei lá, talvez uma década ou até mais num período de 3 meses. Mas é como se a gente tivesse que já estar vivendo o futuro, mas ainda não está. E muito dessa angústia, né, do não saber o que vai acontecer, é o que está deixando muita gente meio pirada nesse momento. Mas, de novo, se a gente começar a pensar que toda a grande ideia surge nos momentos de dor, é que aí é nesse vácuo que existe entre uma dor muito grande, né, um problema muito grande e uma solução que você possa ter, que surgem as grandes empresas. Então, é legal a gente pensar e se desafiar. Putz, que ideia! Como que eu, que sou manicure, por exemplo, posso estar percebendo um grande problema e posso pensar diferente? Até dei esse exemplo recentemente. Poxa, se você é maquiadora, talvez você nunca mais vá maquiar as pessoas. Tá, estou piorando um pouco o cenário. Mas se a gente pensar que já existem roupas que são feitas apenas para o digital, a pessoa não veste a roupa. A marca desenvolve só para o Instagram. Aí você escolhe lá a roupa que você quer, você faz a pose e pá, a roupa vai lá e cola em você. Você não precisa estar vestindo aquilo. Então, não dá para a gente imaginar que isso é loucura, porque a gente já está percebendo que
Não é. Mudou. Quem não gostaria de estar de pijama e falando aqui super bonita e maquiada? Filtro do Instagram já resolve isso. Então, é aí que estão as oportunidades e as possibilidades. Eu vejo tudo como um grande espaço vazio de oportunidades. É assim que eu prefiro ver tudo. E quem souber sacar e não ficar, meu Deus, o que vai ser de mim e tudo mais, vai sair muito melhor do que entrou nessa crise. E a quarentena, quando você fala da gente antecipar, né, o futuro, a quarentena realmente como esse clique, porque que a gente precisa dessas transformações, a gente até sabia como humanidade, sociedade, que a gente precisava de muitas transformações e que algumas leituras eram um pouco setentistas, oitentistas, né, antigas realmente. Então, enxergar a quarentena como esse grande clique. Pessoal, a gente está indo aqui para o nosso momento final. Queria me despedir, queria agradecer muito ao Hugo. Hugo, obrigado pela presença, valeu. Obrigado pela troca de ideia. Acho que a gente teve aí um papo bem humano hoje, né, cara? De conseguir ter uma leitura bem humana disso tudo, né? Não, eu que agradeço. Para mim foi uma honra de verdade estar com vocês todos. Como eu falei nos bastidores, sou fã do trabalho da Natália. Eu acho que ela democratiza o conhecimento de uma área tão carente no Brasil, que é a educação financeira. E aprendi muito aí com todos vocês. Aprendi com a Nath Rodrigues aí a Milagre da Cela 7. Assistem. Felipão, de Escoladaço e Emerson, que é um grande parceiro do mercado aí, para variar, ensinando muito. Obrigado e obrigado pela paciência de quem nos ouviu aí. Demais, obrigado Hugo, obrigado quem assistiu a gente também. Natália, muito obrigado, continua aí salvando a gente no Me Poupe, que estaremos de olho daqui, tá bom? Obrigadão, para mim foi uma aula, adorei mesmo, foi divertido, aprendi, também vou ver todas as séries e filmes e tudo, já tá aqui também, quero chorar a beça, quero chorar muito, e contem comigo sempre, foi super bacana o papo, adorei conversar mais com o Hugo, conhecer vocês de perto, apesar de estarmos longe. É o novo perto, é o novo perto. E parabéns, assim, por trazer essa visão mais humanizada do mercado como um todo, né? Que as pessoas acham que é tão distante da gente, mas que não, e que todo mundo é frágil, que todo mundo tem problema, e que todo mundo está passando pelos exatos mesmos perrengues. Com certeza. O Idris Elba, não sei se vocês sabem quem é esse ator, um ator, né? Acho que ele é em inglês. Idris Elba, ele é lindo demais, maravilhoso, baita ator. Ele disse essa semana que ele gostaria que tivessem quarentenas anuais, para que as pessoas tivessem conexão com o próximo, assim, né? Ou seja, essa solidão, essa quarentena que a gente vem passando tem despertado uma consciência que pode ser interessante. E eu achei legal. Vocês topariam uma quarentena anual aí, Emerson e Nath? Cara, se for 30 dias eu topo. Para mim é um pouco difícil, confesso, porque eu sou Sagitário, com ascendente em Sagitário, Lua em Sagitário, e todos os outros planetas em Sagitário. Jesus. Então, para mim, está sendo um exercício de muita evolução, mas muita evolução que eu achava que eu nunca ia conseguir passar na vida. Então, eu não sei se eu toparia uma vez por ano. Ô, Felipão, fazer isso. Que eu vou interromper a Nath Rodrigues aí, mas só para falar, eu acho que é uma conexão com a gente mesmo também, sabe? Sim. A gente precisa se encontrar, porque se a gente não se ama, a gente não consegue amar o próximo. E com os nossos defeitos, entendeu? Com a cara lavada, com o corpinho meia boca, entendeu? E se aceitar e se gostar. Eu acho que também essa conexão com a gente mesmo é muito importante, porque se a gente não se gosta, a gente devolve no outro a raiva. Então... Total, cara, total. E se a gente não se gosta, a gente não consegue fazer o folheto do mercado de maneira feliz, querendo fazer ali o melhor folheto do mundo, né? E é isso mesmo, é a conexão interna. Emerson, se despede daí e a gente encerra aqui. Eu queria agradecer a todo mundo, inclusive o Fernando Figueiredo, FEOF, que fala direto de Miami, um dos grandes nomes do nosso mercado publicitário. Ele já tinha perguntado se as lives mudaram o mercado publicitário, e eu já respondo aqui que elas mudaram, inclusive a gente só está conseguindo se comunicar, inclusive com ele lá em Miami, nesse momento, por causa da live. Então eu acho que já mudou. Eu quero agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, até o Jonathan Goulart, que falou que nós somos os defensores dos bancos e do mercado financeiro. Jonathan, nós estamos no mesmo barco. A Adriana Lúcia, que apareceu para mandar um beijo para a gente, a Edna Matsuda, o Ronaldo Marques, a Ana Carolina e todo mundo. Foi muita gente conversando com a gente aqui no Facebook. Quero agradecer a presença de todo mundo, dizer que amanhã esse conteúdo já vai estar
em podcast lá no Spotify, e vocês podem assistir aqui no Facebook também. Semana que vem tem mais. Um abraço para todo mundo. Valeu, vamos para a live de Sandy Júnior agora. Tchau. Valeu! Beijo! Turo! E BBB, né? Tudo. E BBB, né? E BBB, fora Manu. Abraço.